Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15, no verso 4. E eu vou abrir minha Bíblia junto com você. João 15, 4. Versão NVI, que eu estou lendo. Diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecem em mim. Feche seus olhos, vamos investir em uma oração. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que foi declarado, tudo aquilo que foi dito aqui. Deus, tudo que nós queremos, mais do que tudo, é que o Senhor volte e que o Senhor nos ame. E nós declaramos que Teu Santo Espírito é bem-vindo aqui nessa noite. Senhor, nós queremos ser cheios da Tua presença. Queremos ser cheios do Seu amor. E que nessa noite nós possamos compartilhar o pão, que nós possamos compartilhar a palavra e nós possamos falar sobre o Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa casa. Nós Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, amém. Vamos aplaudir a Jesus essa noite. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Amém. Hoje, surpreendentemente, eu quero falar sobre a casa voadora. Tudo aquilo que você sempre teve curiosidade. Por que chamamos assim? Por que chegamos até aqui? E por que permanecemos? Talvez não seja bem nessa ordem, mas o meu intuito é você descobrir quem é a casa voadora. O que nos motiva e nos movimenta e nos faz permanecer com a nossa jornada e com as nossas portas aberta. Primeiramente, você não deve saber apenas o que é casa voadora. Você não precisa apenas só saber o que é casa voadora. Você precisa entender o que é ser igreja. A etimologia da palavra igreja significa um agrupamento de pessoas em favor de um culto. Ao meu ponto de vista e ao ponto de vista do evangelho e da teologia sistemática, diz que a igreja somos nós. Cada pessoa, cada indivíduo prestando culto a Jesus, ele se torna uma igreja. Ou seja, você é uma igreja que talvez está de verde hoje, você é uma igreja que talvez está de boné hoje, talvez você é uma igreja que está com a barba branca hoje, talvez você é uma igreja que está muito magrinha hoje, ou você é uma igreja que está lutando para emagrecer assim como eu hoje. O fato é que todos aqui são uma igreja. E quando nós nos reunimos em uma só comunhão, em um só pensamento, nós tornamos a nossa adoração algo mútuo, em louvor ao Senhor, dizendo que nós fazemos parte de um corpo, fazemos parte de algo maior, uma igreja com I maiúsculo. Nós somos uma igreja com I minúsculo, fazendo parte de uma igreja com I maiúsculo, que existe em toda a face da terra. Irmãos na Coreia do Sul, irmãos na Coreia do Norte, apesar das perseguições, irmãos na Austrália, irmãos na Argentina, Colômbia, em qualquer lugar que você for, você vai encontrar um pedaço da igreja com I minúsculo, que faz parte da igreja com I maiúsculo. É tão maluco isso porque, se você nunca teve essa experiência, aos que têm mais de 10 anos de igreja aqui talvez, que já foram a um evento, a um congresso, ou talvez alguma marcha para Jesus, ou algo desse tipo. Quando você está nesses lugares, e aí você não conhece as pessoas, e você talvez vai sozinho, de repente, passado alguns minutos, você já se vê no meio da multidão, cantando e abraçando uma pessoa que você nem nunca viu na vida, mas chamando essa pessoa de irmão. A maior tática de um crente é quando você não decora o nome de alguém e você chama de irmão. É uma tática infalível para você. Anota essa.
Fazer parte dessa igreja é fazer parte de uma comunhão. O local onde minha vida e a sua vida não só apresentamos um sacrifício a Deus, mas também aonde nós devemos cultuar. E se nós somos a igreja, essa igreja, casa voadora com I maiúsculo, talvez com I minúsculo, porque somando todos aqui nós se tornamos essa grande igreja. Se todos nós somos casa, se todos nós fazemos parte desse corpo, e a igreja é um corpo, a igreja é um lugar onde há a habitação do Senhor, então a nossa vida se torna um altar. Eu sei que muitos aqui já frequentaram talvez outras igrejas ou outros lugares, mas muitas pessoas dizem que esse lugar que eu estou em cima é o altar. Ah, você vai subir no altar, você vai estar no altar, você vai tocar no altar, você vai fazer isso no altar. Desculpe, irmão, mas não existe nenhum relato bíblico que isso aqui é o altar. Isso aqui para mim é meramente um palco. E se eu tirar esse lugar daqui, eu desmontar, porque ele é todo desmontável, nós vamos para o chão. E o chão vai continuar permanecendo sendo o altar. Para mim isso aqui meramente é uma plataforma, um lugar só para que todos nos vejam. Quantos lembram aqui que no final do ano passado nós tiramos tudo isso aqui, e toda a banda, nós ficamos aqui durante uns 3 meses tocando no chão. Para muitos era difícil de enxergar, alguns lá no fundo não conseguiam enxergar direito. Mas nós entendemos que isso é o palco. E o altar é a sua vida, amém? Quantos creem nisso? Que o altar é a sua vida? E a minha pergunta para você é: como você tem mantido o altar da sua vida? O altar da sua vida. Se nós vamos ler os evangelhos, tanto no início da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, quanto depois você vai ler os livros do Novo Testamento, em todos os momentos, quando nós vamos ver a palavra tabernáculo, quando nós vamos ver a palavra templo, nós vamos ver que existe um altar. Nós vamos ver que existe um lugar de adoração, um lugar onde o sacrifício era queimado, um lugar onde eram se colocadas todas as coisas que eram consagradas a Deus. E se minha vida é o altar, então minha vida deve ser para agradar e glorificar a Deus. Pastor, mas você não está ligado, minha vida é muito difícil, cara, eu tenho uma vida muito louca, está acontecendo muita coisa louca na minha vida. Não dá para ser um altar de Deus. Não dá para ser um cara que eu possa dizer que Deus está habitando dentro de mim. Talvez você fale isso. E a minha pergunta e o meu convite para você é: talvez você não queira se tornar nessa noite um altar, um lugar habitável por Deus? Talvez nessa noite você não quer deixar Jesus entrar na sua vida, entrar no seu coração, limpar o seu coração, para que você se torne um lugar completo de adoração a Ele. Eu quero convidar você, vamos lá, para todos que trouxeram a Bíblia de papel, vamos treinar a abrir a Bíblia, logo no início da sua Bíblia, perto de Gênesis, discorre um pouquinho, você vai chegar no livro de Levíticos, para ser mais preciso, Gênesis, Êxodo, Levíticos, o terceiro livro da Bíblia. Você vai abrir comigo no capítulo 6, e nós vamos ler o verso 13. O verso 13. Antes da gente ler esse texto, eu quero fazer apenas uma ilustração. Aqui nós estamos vendo no livro de Levítico, no verso 13, no capítulo 6, verso 13, nós estamos vendo algumas advertências do Senhor para uma criação e para a queima de um holocausto a Deus, ditas a Moisés, como Deus naquela época, que era a época da lei, que as pessoas faziam seus holocaustos a Deus. E lá no versículo 13, Deus deixa muito claro a Moisés, dizendo assim: mantenham-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Está escrito novamente, eu quero ler: o fogo
deve ser mantido continuamente aceso sobre o altar e não se deve ser apagado. Foi o ano passado ou foi esse ano que nós tivemos Olimpíadas? Foi o ano passado, né? 2024? Ou eu estou perdido? 2024. 2024 nós tivemos as Olimpíadas. E eu e o Denis, a gente teve o prazer de conhecer, né, as meninas do vôlei de praia e poder gravar elas. E nossas medalhistas de ouro do Brasil. Mas uma coisa me chama muita atenção em umas Olimpíadas. Existe, talvez, uma religiosidade nas Olimpíadas, onde as pessoas passam a chama olímpica umas para as outras, e elas correm. Todos já viram isso? Pessoas escolhidas aleatoriamente, ou pessoas famosas, caminham naquele país de origem que elas fazem parte, carregando a sua tocha. E elas vão caminhando, e caminham um trajeto, corre, passa a tocha para outra, e caminha mais um pouquinho, passa a tocha para outra, e mais um pouquinho, e passa a tocha para outra, até que se chegue à pira olímpica, ou aquele lugar maior onde é acesa. E eu fui estudar um pouquinho sobre a pira olímpica, e o significado daquela pira olímpica significa manter a chama acesa do ato olímpico e dos esportes aceso durante todo o tempo, no coração das pessoas. Para quem não sabe, essa tocha diz, não vi e não tenho como comprovar, mas talvez você já tenha visto, diz que essa chama está acesa há muitos anos. E ela é guardada e fica num lugar, e aí existe um gás, e fica guardadinha lá, e vai passando de geração em geração. Interessante porque essa chama, por anos, tem que permanecer para que o espírito olímpico também permaneça na vida dos atletas. Da mesma maneira, nós priorizamos aqui nessa casa que o fogo da sua fé, o fogo da fé de cada um de vocês, seja constante. Aqui, talvez você já tenha percebido isso, nós não somos uma igreja que talvez você esteja acostumado a ver na internet, uma igreja talvez tradicional. Mas aqui, o que nós mais prezamos em cada membro, cada pessoa, cada vida que está aqui, é para que tenha uma constância na fé. Eu lembro que existiu uma época onde se tinham vários encontros, vários eventos, onde nós íamos e ficávamos 3 dias isolados nesses eventos, e nós orávamos e acontecia várias coisas, e quando nós regressávamos para a igreja, era impressionante que todas aquelas pessoas que tinham participado daquele evento, voltavam com um pico de fé altíssimo, e as pessoas pulavam e pegavam o pastor, jogavam para cima, e balançavam as cadeiras e tudo mais, e isso era maravilhoso, maravilhoso isso. Mas se passava 1 mês, 2 meses, parece que tudo se estagnava, e tudo voltava a ser como era antes. Cada pessoa nessa casa deve ter um fogo constante dentro do seu ser. Não um fogo da performance ou um fogo da empolgação, mas o fogo no altar, aquele que Deus ordenou para que jamais se apague. O fogo na minha vida constantemente, sem apagar. Eu sinto que está apagando, eu dobro os meus joelhos. Senhor, renova meu ser. Senhor, me dá mais. Senhor Jesus, eu preciso sentir esse fogo, eu preciso sentir essa fé, eu preciso sentir esse amor maravilhoso. Deus fala comigo, Deus fala, sabe, com a sua igreja. Semana passada nós fizemos aqui no sábado 12 horas de oração, e essas 12 horas que nós ficamos aqui louvando, adorando a Jesus, né, fizemos uma maratona. Foi um momento maravilhoso. E naquelas 12 horas, eu lembro que quando deu mais ou menos umas 8 horas da noite, que a gente já estava meio
tocando em espírito em verdade, meio cansado, cochilando e assim. Eu disse: Senhor, só não deixa esse fogo acabar na sua igreja, Pai. Só não deixa que esse amor se acabe sobre nós, e que todos os domingos sejam como essas 12 horas de oração, e que nesse dia de hoje, o fogo do Senhor venha nos acender aqui nesse lugar, porque nós precisamos, porque quando o fogo de Deus se apaga da sua vida, cara, a sua fé em Cristo se vai. Eu costumo dizer isso, fé não tem nada a ver com religião. Um cientista da NASA, ele tem fé que o seu foguete chegará até o seu destino. Ele tem fé. Um cientista, um engenheiro, seja lá quem for, tem fé que o seu trabalho será concluído. Então fé não tem nada a ver com espiritualidade, mas fé é acreditar naquilo que eu não vi e que vai acontecer. Agora, a minha fé em Cristo Jesus, ela não deve ser enfraquecida, mas é uma fé que deve ser consistente. Algo que eu quero falar com você nessa noite é que não importa, e essa casa não pensa nisso, não importa, nós não nos importamos com a velocidade, mas se nós importamos pela qual a direção nós estamos indo. Se nós estamos indo para a cruz, se nós estamos indo para um projeto de salvação, isso para mim já me basta. Não importa a velocidade, nós temos que crescer, nós temos que encher aqui, fazer 2 cultos, temos que ter gente lá em cima, temos que ter gente aqui embaixo, lá em cima temos que ter gente, vamos fazer isso acontecer, vamos voltar com a home, vamos fazer isso, fazer evento, vamos fazer evento. Não, isso não me importa. O que importa para nós é a direção que nós estamos indo. É uma direção de acolhimento, uma direção de seriedade, uma direção de ensino, de cuidar, pessoa por pessoa, uma pessoa por pessoa. Eu trouxe algo nessa noite para ilustrar essa pregação, e eu já mostrei para alguns irmãos, e que talvez muitos não conheçam. Você me dá uma mão, Alisson? Eu trouxe algo para simbolizar o que eu quero falar. Pode pôr aqui em cima? Não, pode pôr aqui em cima. Pode? Aí. Todo mundo aqui já viu isso aqui? Com certeza os adolescentes não. Aqueles que têm acima de 30 anos, talvez. Os acima de 40, certeza. E os acima de 50 que dizem que não, estão mentindo. Isso aqui é uma lamparina. Não fiz o test drive antes, mas prometo que não vai pegar fogo em ninguém. Meu sogro correu atrás de mim, atrás disso aqui hoje para mim, para ilustrar. Meninos, vamos ver? Olha, rapaz. Ixi, mas fumaceira preta, hein? Acho que vou deixar apagado. Acho que a minha ilustração não vai ficar tão bonita. Não vai, né? Querosene. Está cheirando forte isso aqui, rapaz. Eu vou tentar de novo, calma aí. E se der aquele fogaréu de novo, nós cortamos a nossa ilustração e eu vou precisar... Ixi, rapaz. E eu vou precisar do poder da imaginação de vocês. A gente é uma igreja criativa, então isso não vai ser problema para ninguém. Calma aí. Vamos lá, hein? Segura a fumaça aí só um pouquinho, filha, vamos? Isso aí. Rapaz, não está muito bonito. Mas vai parar, gente, daqui a pouco. Assim espero. Mas, a ilustração dessa noite, meu bem, vou chegar cheiroso em casa hoje, tá? Mas ilustração, aí tá parando, ó, tá um pouquinho. Aguenta firme comigo, Igor. Mas eu queria que você olhasse, e lógico que aqui eu coloquei querosene, mas na época da Bíblia se falava que era o óleo derramado. E a Bíblia nos fala em vários momentos sobre luz. Sobre luz. E quando a Bíblia fala sobre luz, ela está falando exatamente disso. Não existia lâmpada naquela época. Não existia nada incandescente a não ser isso aqui. Quando, por exemplo,
o salmista fala, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Era literalmente isso aqui, amarrado aos pés e caminhando, para que pudesse iluminar cada passo. Só que obviamente não esse trambolho, né, irmão? Era algo mais compacto, mas era literalmente algo amarrado nos pés para que eles pudessem caminhar. Quando eu vejo essa lamparina, e é minha ilustração para a casa voadora hoje, algo que permanece, algo que prevalece, porque nós temos ventiladores, nós temos ar-condicionado, o vento batendo, e eu oro para que ela não se apague aqui, para não ficar feio para mim, mas eu vejo muito essa casa dessa forma. E eu queria trazer situações importantes e que possam engrandecer a nossa palavra aqui nessa noite, para que nós pudéssemos falar sobre manter a nossa chama acesa. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Você passou Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e aí você vai para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Quem encontrou diz amém, quem não encontrou diga eu não. Eu ouvi um eu não ainda. Vamos lá. Preste bem atenção. O povo de Israel estava no deserto, estava caminhando, e o Senhor mandando provisão o tempo todo sobre a vida deles. E aí nós vemos no versículo 3 algo que o próprio Senhor diz. Versículo 3. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Assim o Senhor os humilhou e deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, para que mostrasse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Você lembra desse texto sendo citado por alguém? Você lembra desse texto quando Jesus está no deserto, nos seus 40 dias de jejum, e o diabo tenta ele, e aí o diabo diz, nas escrituras está dizendo que você pode pular daqui, e os anjos te sustentarão, não deixarão você tropeçar a sandália dos seus pés. E o Senhor fala, nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Palavras. Irmãos, palavras. E alguém me avisa, tá, gente, se estiver dando ruim aqui. Palavras podem ser como um combustível na sua vida, mas palavras podem ser como um balde de água fria na sua vida. Desde o início dessa casa, quando nós começamos, e eu tenho o prazer de ter pessoas aqui hoje que viram essa casa nascer, como o Vinícius, Rodrigão, que foi uma vez no show lá do Salomão do Reggae. Quando nós começamos lá no estúdio, eu tenho uma memória muito forte do início da casa. Foi um dia que nós nos reunimos na garagem da nossa casa. Eu, Janaína, Nanda e Malu estavam no colo. E nós fazíamos um culto dia de quarta-feira, e não tinha ninguém nesse culto. E a Janaína disse assim para mim, meu bem, vamos fechar o portão, vamos aproveitar a nossa noite, vamos ficar em casa. E eu disse para a Jana, vamos fazer o culto? Vai ser eu, você, Nanda e Malu e o Espírito Santo. E vai ser o melhor culto da nossa vida. E realmente foi o melhor culto da nossa vida. Foi maravilhoso. É interessante porque a gente já ouviu palavras. Você pode até dar risada agora, irmão, mas a gente já ouviu palavras. Quando a gente mudou para cá, logo quando a gente veio para esse lugar, ali atrás onde tem algumas pessoas agora, naquele balcão,
a gente fazia o pub ali. No final do culto, as pessoas compravam salgado, compravam algumas coisas, e a gente ficava ali comendo, trocando ideia. E um dia, um pastor amigo meu me ligou e falou assim: Thales, eu fui na reunião de pastores hoje, e o tema da nossa reunião hoje foi casa voadora. Eu falei: não, que bom, cara. Vocês estavam falando da gente, que legal. O que eles falaram sobre o nosso evangelismo de rua e tal? Rapaz, eles estavam falando que vocês servem o uísque durante a palavra. Eu juro, irmão, não é brincadeira isso. Eu fiquei imaginando um garçom passando com a bandeja. Senhor, aceita, cowboy? Posso adicionar mais um pouco ao senhor? Eu falei: cara, é sério isso? Ele falou: cara, é sério. Falaram que, cara, vocês vendem cerveja no final do culto, e a galera fica muito louca, tem rave, e não sei o que. Eu falei: caramba! Aí ele falou: cara, eu estou te ligando, e eu sei que você gosta de brincar demais, mas por favor, me diga a verdade. Vocês servem uísque durante a palavra? Eu falei: não, irmão. A gente só serve a palavra, nada mais. Quantas vezes a gente já ouviu palavras dizendo que a Casa Voadora era uma igreja de maluco e só vinha gente doida, e graças a Deus que só tem gente doida, porque gente muito correta é chato demais. Obrigado. Um maluco concordou junto comigo. E o primeiro princípio de um doido é falar que não está doido. Eu, por exemplo, nunca tive doido. Mas quantas palavras vieram contra nós para tentar nos entristecer e nos jogar para baixo. Só que as palavras, elas têm duas funções. Uma para ser a gasolina da sua vida e uma para te jogar para baixo. Só que eu tomei posse de algo na minha vida, meu irmão. E se você tomar posse disso na sua vida hoje, as palavras sempre terão um efeito na sua vida igual. Se a palavra é boa, ela é uma gasolina para te estilingar para frente, e você agradecer a Deus que você está andando no caminho certo. Mas se as palavras vierem para tentar te destruir, se as palavras vierem para tentar te entristecer, se as palavras vierem para tentar te deixar para baixo, na minha vida é como uma gasolina aditivada. Aí é que eu vou fazer para valer. Se é para Jesus, meu irmão, está falando: ah, mas a igreja, nossa, que igreja, não sei o quê. Eu falava assim: agora que nós vamos evangelizar, agora que nós vamos adorar, agora que nós vamos subir no monte, agora que nós vamos engrandecer o nome de Jesus, porque as palavras não vão me destruir. Eu estou alicerçado sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Nós somos casa. E nós temos que entender que as palavras não vão nos destruir. Sabe de uma coisa, meu irmão? Porque se toda vez, se você joga a toalha, todas as vezes que alguém te magoa, você nunca vencerá uma luta. Sim ou não, casa? Quantos estão comigo aqui nessa noite, amém? Se todas as vezes que alguém te machucar, você jogar a toalha e falar: não, eu desisto, não quero mais disso, você nunca vence. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, meu pai disse que não podia pagar minha faculdade, podia pagar uma parte. E aí meu pai, com muito custo, me ajudou com a faculdade, e eu vendia alguns artesanatos na faculdade. Eu era um hippie crente, é sério. E o Samarone foi meu parceiro nessa aí também. Ele me disse que já vendeu também. Eu lembro que eu sentava para prestar atenção na aula de uma professora excelentíssima que eu tinha, que eu tenho, ainda considero ela, Carla Borges. Uma professora de redação publicitária fenomenal. Eu sentava, amarrava um cordão encerado na primeira cadeira, puxava a linha na boca, enfiava miçanguinha e ficava fazendo ali macramê durante a aula dela. E ela me dizia assim: você é um crente muito esquisito. Você tem moicano, você usa largador, vem com uma calça xadrez para a faculdade, com uma camiseta escrito Jesus ama todos, anda com a mochilinha do Bob Marley, com as cores do reggae e uma Bíblia dentro. Que igreja você pertence? Porque eu não consigo pôr na minha cabeça. Mas de uma coisa, eu tenho muito orgulho.
Das 23 pessoas que se formaram comigo, eu orei pelas 23 e elas confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus, amém? Aleluia. É para Ele. Ele é o único. Ele é o único. Se eu tivesse jogado a toalha na primeira palavra, se eu tivesse jogado a toalha quando eu ouvi dizer, fazer publicidade e propaganda, rapaz, é curso de gente à toa, e eu não tivesse posto um projeto, um foco na minha vida, eu não seria quem eu sou hoje. Se todas as vezes que as pessoas disserem, você não vai para frente, cara. Se todas as vezes que as pessoas disserem, cara, sua empresa não vai virar em nada, você é velho demais para abrir uma empresa, você é novo demais para abrir uma empresa, você é uma pessoa incapaz, e se todas as vezes você disser, eu sou mesmo, é verdade, você tem razão, você nunca vai ser nada. Mas quando as pessoas disserem para você, você não vai conseguir, você é velho demais, você é novo demais, você não é capaz, você vai dizer, estão jogando querosene no meu fogo, agora que eu vou acelerar, agora que eu vou para cima, a minha lamparina não vai se apagar. A minha lamparina não vai se apagar. Porque eu tenho um Deus que tem uma promessa sobre mim. E quando os recursos faltaram para nós aqui nessa casa, e a gente brinca que quando a gente chegou nesse lugar aqui, nós tínhamos um rico saldo na conta financeira da casa de menos R$250. Como alguém pode ter menos R$250? Eu questionei a Viviane, que dinheiro é esse, menos R$250? É um dinheiro fantasma? É um dinheiro imaginário que a gente está profetizando que a gente vai ter? Não, pastor, é porque a gente está no zero. E a gente precisa pagar uma conta de R$250 e a gente não tem dinheiro no caixa. Uma vez me disseram o seguinte, pastor, eu acho que você tem uma oratória muito legal, você comunica bem com as pessoas, e a igreja sempre está pedindo para a gente fazer o casa aberta para pagar o aluguel. O senhor não acha que a gente podia falar um pouco mais sobre oferta, sobre dinheiro durante o culto? E eu disse para esse irmão assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Deus que trouxe a gente aqui é o Deus que sustenta a gente. Já dizia um grande cantor de rap que eu gosto, Pregador Lu, que diz que o dinheiro move o mundo, mas não move quem o criou. Então, se Deus trouxe a gente até aqui, Ele vai nos sustentar até aqui. Recursos são necessários? São necessários, irmão. Todo mês a gente dá o gás para pagar o nosso aluguel? Sim, a gente dá o gás. Mas está legal. Deus está provendo. E eu sei que pessoas que contribuem para a casa são pessoas que têm um coração grato, que olham essa casa e falam assim, muito obrigado. Eu sou grato por esse lugar. Eu sei que o lugar não é dos melhores, mas eu sou grato. Se você é homem, entra no banheiro, você vai ver que o banheiro nosso não é um banheiro de shopping. Você vai olhar para o banheiro e vai falar, tá feio, hein, pastor? Mas tá até bonitinho agora. Tá melhorando. Mas a gente precisa entender que a nossa lamparina ainda está acesa. Quando as vozes forem muitas, quando as vozes tentarem nos derrubar, nós temos que entender, foi a palavra de Deus que nos deu uma direção. Foi a palavra do Senhor que nos deu uma direção. Entenda uma coisa, sem palavra, essa chama vira fumaça. Com a palavra, o altar segue vivo. Sem uma palavra de Deus, que é o combustível, isso aqui vira essa fumaça e vai embora e apaga logo logo. Mas quando Deus derrama a palavra dele e diz para mim, você é mais do que vencedor, você é tudo aquilo que eu sonhei que você fosse um dia, continua funcionando, continua acesa essa palavra. Segundo tópico que eu queria dizer para você sobre essa igreja, é que o Espírito Santo
é que sustenta a chama acesa. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, vamos juntos? Mateus capítulo 25. Mateus é o livro do Novo Testamento. Ele vem logo depois de Malaquias no Antigo Testamento. E Mateus, o cobrador de impostos, sim, o cobrador de impostos, um homem muito detalhista, ele nos escreve essa parábola que o próprio Jesus diz. Mateus capítulo 25, verso 3, diz assim, na verdade eu vou ler esse texto todo. Vamos do versículo 1, são 13 versículos apenas. Versículo 1, Jesus contando para os seus discípulos e para a multidão uma parábola, ou seja, uma história. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias, ou seja, suas lamparinas, é a mesma coisa, em algumas Bíblias estão lamparinas, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, suas lamparinas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou para chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas, as virgens insensatas, saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. É claro que Jesus está fazendo aqui uma ilustração da volta de Deus dos céus para buscar o seu povo, dizendo sobre as pessoas prudentes e as pessoas insensatas. Mas algo que nós entendemos aqui é que o óleo representa o Espírito. O óleo representa o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Pastor, como eu posso ter o Espírito Santo dentro da minha vida? A partir do momento que você declara com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, então o Espírito Santo começa a andar com você. Ele começa a permanecer em você. Mas obviamente você tem que continuar orando e pedindo a Deus para que nele permaneça. Ele não apenas acende, mas sustenta essa luz que permanece em nós. Sem o Espírito, a estrutura se mantém, mas a vida se apaga. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu gostaria que vocês fossem muito sinceros comigo. Vendo essa lamparina funcionando nesse momento, o que você acha que é mais importante aqui? O fogo que está em cima e o pavio, ou o óleo que está embaixo? O que é o mais importante? O fogo que está em cima e o pavio, ou o óleo que está embaixo? O óleo. Porque se for só o fogo e o pavio, uma hora acaba. Mas com o óleo, isso permanece. Então o que a gente entende é que muitas pessoas querem viver um fogo, um arder do Senhor, viver uma vida intensa com o Espírito Santo, mas não quer ter o óleo, não quer que o Espírito te encha, e logo esse fogo vai se apagar.
E logo você vai ver pessoas que estão se afastando da igreja. Se você hoje andar na rua e perguntar assim, gritar bem alto: quem aqui já pisou dentro de uma igreja evangélica? Quem aqui já foi com o pai num dia, qualquer dia, numa igreja evangélica? Muita gente vai levantar a mão. E aí, se você gritar mais uma vez: agora quem aqui se afastou dos caminhos de Deus? Eu acho que ainda mais gente vai levantar a mão. Porque muitos viveram apenas o ascender, mas não viveram o perseverar. O óleo é o perseverar. O que mantém a chama dessa casa acesa é entender que o Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador. É Ele que consola, convence, anima essa igreja e direciona a cada um de nós. Amém? Quantos estão aqui nessa noite? Amém? É o Espírito que transforma um ajuntamento de pessoas em um culto, e o culto em comunhão a Deus. É o Espírito que faz isso. A casa só permanece de pé porque o Espírito nunca parou de fluir entre nós. Essa casa permanece do jeito que permanece porque existe um fluir, irmão. O Espírito Santo continua pairando sobre nós. Não é tão lindo quando acaba o culto, a gente se abraça, a gente se cumprimenta. A gente sabe que nem sempre foi assim. Tivemos a época da pandemia, né? Eu lembro que o Gustavo e a Carol casaram aqui na época da pandemia, né, Gu? E não foi nada fácil, né? Nós entramos para dentro da igreja, vamos fazer o casamento, trancamos as portas. Estava todo mundo encarcerado aqui. Gustavo, você aceita a Carol como sua esposa? Desce máscara. Aceito. Sobe máscara. Carol, aceito. Agora pode tirar a máscara para beijar. Beija e volta. Não pode abraçar. Lembra do cumprimentinho de cotovelinho? Vai cotovelinho. Nem sempre foi assim. E talvez nem sempre será. Mas sabe de uma coisa? Que na época da pandemia, eu continuava vendo meus amigos online, e eu sentia esse fogo entre nós. Eu sentia a casa ainda caminhando. E aí quando acabou, pode tirar a máscara. Aí beijamos, abraçamos. E pastor pregou sem máscara. E baba voando de novo. Isso é maravilhoso. A gente sentir que a gente se ama, porque o Espírito é o nosso óleo que permanece a nossa chama acesa. Eu estou te ensinando princípios dessa igreja, cara. Por que essa igreja existe? E por último, que eu quero que você entenda, essa chama ela foi acesa. Mas eu queria te fazer uma pergunta muito sincera. Muito sincera. Se o Denis tiver com uma lamparina, né? Se o Aldo tiver com uma lamparina igual essa, se o Bruce tiver com uma lamparina igual essa, se o Jonatas tiver com uma lamparina igual essa, eu pegar minha lamparina, passar para ele, passar para ele, passar para ele, passar para ele, passar para ele. Uma pergunta: a minha lamparina vai apagar, pela lógica? Vai apagar? Não? Mas ela vai o quê? Se propagar. Se propagar. O terceiro e o último tópico da Casa Voadora como missão: a nossa missão é propagar a chama. A chama acesa não é para ser escondida, mas é para ser espalhada. A Bíblia nos fala: sede, porém, luz do mundo e sal da terra. A luz não tem fundamento algum ou papel algum se for escondida debaixo de uma cama. Sede, porém, colocada no teto. De verdade, você já chegou numa casa com uma luz bem fraquinha? Chegou? Eu lembro que algum tempo atrás a Janaína me falou: meu bem, eu vou te levar para jantar num restaurante super romântico. E eu disse: glória a Deus. Porque quem chama é quem paga. Aprenda essa lei. Se você convidou alguém para sair hoje, você já sabe quem vai pagar a conta. Então, a gente chegou nesse restaurante, um restaurante muito bonito, e eu passei na recepção do restaurante e disse: rapaz, que recepção escura, mas aonde a gente vai jantar deve ser bem claro.
Irmãos, eu tenho pavor de lugar escuro. Eu trabalho com fotografia e eu sou acostumado com muita luz. Eu tenho pavor de lugar escuro. A Janaína falou: reservei uma mesa muito especial para nós. A gente chegou na mesa, a gente sentou, ela está ali escondida. A gente sentou e eu disse para ela, foi ou não foi, Jana? Disse assim: Janaína, o dono do restaurante está fazendo prevenção dos seus recursos energéticos. Ou seja, não pagou a conta de luz. Que lugar escuro é esse, Janaína? Eu não consigo nem ver o cardápio, Janaína. Ela disse: é online, então vamos ver online. Mas na hora que vier o prato, Janaína, se jogarem qualquer coisa no meu prato, eu não sei nem o que eu estou comendo. Podem ter jogado um tempero sazon por cima e falar que é um prato refinadíssimo, eu nem vou saber o que eu estou comendo, meu irmão. Pode ser uma pizza qualquer que jogaram por cima e falaram que é uma pizza italiana feita com anchovas celestiais, aleluias. E eu disse para ela: você nunca mais me traga nesse lugar. A gente comeu, não foi uma experiência muito boa para mim, mas para o meu casamento foi, porque nós conversamos o tempo todo no escuro. Eu não lembro de quase nada daquele ambiente, só lembro do homem engravatado que estava na porta e disse: volte sempre. E eu pensei: nunca mais voltarei. Mas a função de uma lâmpada é clarear o ambiente. A função de uma lamparina, o qual Jesus fala: sede, porém, luz do mundo e sal da terra. Ele estava falando disso aqui. Era fraquinho? Era fraquinho. Era fraquinho. Sena, abaixa um pouquinho essa luz aqui para nós. Zera para nós aqui. Aí, eu sei que vocês estão vendo as outras luzes, mas olha isso aqui, irmão. Imagina você chegar numa casa que tem só isso. Pode voltar, Sena. Não tem função nenhuma, está escuro. Mas agora, para você, 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 para cada um de vocês, a chama sendo passada. Como vai ficar esse lugar? Esse lugar vai virar o dia, porque a chama está sendo passada. Eu estou conhecendo um evangelho diferente. Eu estou conhecendo um evangelho de amor. Eu estou conhecendo um evangelho de um Deus vivo, de um Deus piedoso, de um Deus que me ama, que ilumina os meus caminhos. E para finalizar, e agora é real e oficial, quando nós falamos de casa voadora, o nome casa voadora, durante muito tempo eu disse: Senhor, porque Casa Voadora era o nome da nossa banda de evangelismo. Nós éramos uma banda que nós tocávamos na rua e falávamos de Jesus através do rock and roll. Sim, era uma banda de rock que tocava e a gente pulava e rodopiava, caía no chão e fazia muita coisa legal. E ontem eu liguei para o cara que desenvolveu essa logomarca, o Renato. Mandei uma mensagem para ele, na verdade, e disse: Renatão, amanhã eu vou falar sobre a casa. E cara, como eu tenho orgulho no dia que a gente sentou para criar essa logomarca junto, que a gente falou que o coração significaria o coração do homem, e que a gente disse que o raio simbolizaria a transformação no coração do homem. Porque quando o raio cai na sua cabeça, das duas uma: ou você morre ou você muda. Ou você está perdido, ou você nasceu de novo. O raio no nosso coração significa que existe uma transformação e que o velho homem ficou para trás e eis que fizeram novas todas as coisas. E aí, eu orando a Deus e disse: Senhor, me mostra um texto, me fala um pouco mais. Por que nós podemos ser casa voadora? E Deus me deu um texto, abra comigo em Isaías capítulo 60. Isaías, lá no meio da sua Bíblia, profeta Isaías, no capítulo 60, no verso 8. Nós vamos ler apenas o verso 8. Nós estamos indo para o final dessa pregação. Isaías 60:8 diz: quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos?
E um pouco lá no final da palavra, não precisa abrir, Efésios capítulo 2, ao versículo 22, mas se você quiser abrir não tem problema, Efésios 2, 22, está escrito assim: nele vocês também estão sendo edificados, e a chama apagou, irmão, temos que orar mais, edificados juntos, para se tornarem moradas do Espírito Santo. A visão de Isaías é uma visão poética, que diz que nós voamos como nuvens, indo para uma direção. O povo que sabe para onde está indo, que se move como nuvem, leve, mas guiado. A nuvem, ela é guiada por um caminho. O significado de sermos voadores é como nuvens, guiadas pelo vento de Deus. Seguimos levemente, como uma pomba sensível, mas decidida para onde nós voamos. E para onde nós voamos? Nós voamos para casa. Essa casa não é só uma estrutura, não é só uma organização. É aquilo que em Efésios chama de morada de Deus, por seu Espírito. Casa voadora é a nossa identidade. Onde a casa, porque somos o lugar onde Deus habita, onde vidas encontram descanso, cura e propósito. Voadora porque não nascemos para ficar presos ao chão, mas somos impulsionados pelo Espírito a voar e alcançar e avançar no reino espiritual. Somos casa porque somos o altar. Somos voadora porque temos um chamado. E essa chama que eu disse hoje para vocês, essa chama sempre permanecerá acesa em cada coração nosso. Nessa noite eu convidei muitas pessoas para estarem aqui, e eu creio que se você está aqui existe um propósito, mas eu queria imensamente agradecer a cada um, agradecer a cada irmão que sempre acreditou nesse propósito enquanto igreja. Uma igreja que nasceu em 2018 e o arquiteto responsável por ela foi Deus. Uma igreja que nós nos reunimos 5 amigos, começamos a pregar o evangelho, fomos para as praças, para as ruas, já pregamos dentro do shopping, já saímos de lá praticamente preso também. Se a gente for contar todas as histórias de evangelismo, você vai dar muita risada. Mas em todos os momentos, nós tivemos uma chama acesa dentro do nosso coração. E a nossa chama é que todo ser humano pode ser transformado pelo amor de Jesus Cristo. Não existe pecado maior, pecado grande demais, para que Jesus ele não te perdoe e para que ele não te aceite nessa noite, para que ele te ame e te transforme. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!